Boa tarde, quase noite. 6h09. Então é noite, né? Hoje eu vou falar de placas de vídeo. O que é uma placa de vídeo, PL? Placa de vídeo é um bagulho que vai dentro do computador, que processa tudo que vai para o monitor. Mas não necessariamente tudo que é 3D, só que não necessariamente tudo, só que, por exemplo, a edição de vídeo é feita pelo processador. E é graças a esse Celeron M353 que eu não consigo editar os vídeos e fica uma merda. PL, o que é 3D? Cara, você está expulso do meu vlog. Cai fora. Chispa, você não sabe o que é 3D. Você não merece estar aqui. Acontece que as duas maiores fabricantes de placas de vídeo é NVIDIA e ATI. Mas uma das coisas é que eu não pronuncio ATI nem NVIDIA. Eu pronuncio NVIDIA e ATI. Uma coisa é que placa de vídeo dá muito status. E isso não é novidade para ninguém. Por causa que quem tem uma placa de vídeo foda acaba virando o fodão da... O cara foda tudo com uma placa de vídeo foda. O cara tem uma HD 5890, não, o cara é um master, o cara é fodástico, o cara foda tudo. Mas o cara tem uma 7200 GS, o cara é um merda, o cara é pobre. Mas acontece que tem pessoas que são noobs, extremamente noobs, não sabem porra nenhuma de computador e querem se achar fodões com uma placa de vídeo que nem é tão foda assim. Isso que me dá mais raiva, o cara não conhece. Eu tava navegando na NVIDIA Brasil há uns dias, que aliás tem mais atizista do que NVIDIAzista, mas eles estavam num tópico sobre a GT 210. Um cara perguntou que um amigo dele comprou a GT 210 e queria saber se era boa. E daí todo mundo foi lá e tal. Aí, daí o que acontece? Acontece que apareceu um cara, do nada, assim, e sem acrescentar nada no tópico, nada. Ele chegou e disse, tenho um Corel, assim, Corel mesmo, Corel 2 Duo 2.9, 4 GB de RAM e uma GeForce 9800 de 1 GB e rodo GTA 4 no máximo. Cara, vai pra casa do caralho. O cara quer se achar com uma 9800. Tudo bem, mas assim, ele não quer só se achar, ele quer humilhar os outros. Ele quer... O cara lá tem uma GT 210, ele quer se achar com uma GeForce 9800. Mas assim, como que será que esses caras conseguem uma 9800? Olha, imagina o seguinte, o cara aparece, ele na loja do computador da esquina, no subúrbio. E daí pede, ô Manolo, eu quero a placa de vídeo mais cara e foda que você tem aí. Daí o cara do balcão vai lá e daí entra num cabum da vida, num cabum mesmo. E diz, olha, é o seguinte, a placa mais cara que eu tenho é por encomenda. Daí o cara não sabe nada de informática, o cara do balconista não sabe porra nenhuma de informática, só sabe formatar, é um formatador. E daí ele vai lá no cabum, bota pra organizar por preço. Daí ele desce a página tudo, até chegar no mais caro. Daí ele fala de cara, então, eu tenho uma GTX 285, custa... Pera aí. Daí o cara começa a fazer uma continha de cabeça. Pera aí, a placa custa R$1.100. Daí, então, custa R$2.500. Olha a margem de lucro do cara. Ele já vai faturar um dinheirão na base de um negócio barato. Um negócio que nem é tão caro assim. Daí ele chega, pô Manolo, mas não é assim, eu preciso de uma coisa mais barata, né? Eu quero uma placa boa e que tenha não custe tão caro. Tá, beleza. Daí o cara vai lá de cara, fala a placa com o maior número que tem, 9800 GT. Ele não conhece a TI, ele só fala da GeForce, que é o que é mais popular. Daí, então, eu só tenho a GeForce 9800. Quanto custa? R$400. Tá, tudo bem. Daí compra lá 9800, daí instala no computador, daí ele queima a fonte. Daí ele aparece com o computador Casas Bahia lá na porta
Então, é o seguinte, alguma coisa que queimou não está mais ligando, eu quero que você arrume. Tá, beleza, daí o cara vai lá, instala uma fonte de 900 watts genérica. Isso, 900 watts genérica. Bota uma fonte que tem uma wattagem maior, só que é genérica mesmo assim. O que deve dar uns 300, 400 watts, mas já é o suficiente para segurar o computador, mesmo estando com picos e picos. Então, daí ele vai lá e o cara consegue instalar o GTA IV e ele joga GTA IV no máximo. E ele chove, ele aparece do nada assim, nesses tópicos para humilhar o cara. O infeliz não sabe nada de informática, ele só tá ali para humilhar mesmo. Eu estava acompanhando uma discussão na Ninja Brasil também sobre o que era mais importante numa placa de vídeo. Na verdade não era discussão sobre isso, só que acabou indo para isso. Nesses tópicos sempre acaba perdendo o foco, né? Mas enfim. Daí, alguns disseram que era isso, não era aquilo. Eu acho, na minha opinião, que a primeira coisa que eu olho quando eu vejo numa tabela comparativa é a taxa de transferência da memória. Depois eu vejo o clock da GPU e quantos pixels ela faz por clock. Só que acontece que tem alguns fabricantes que vendem que é a memória. E eu odeio isso. Vai ter uma GeForce 8600 GT. Mas agora olha para essa etiquetinha aqui, bem pequenininha. Olha para essa etiqueta. Consegue ler? 1024 MB DDR2. Porra! 1024 MB, 1 GB DDR2. Sabe qual a taxa de transferência dessa placa? É de 10 GB por segundo. Demora 1/10 de segundo para transferir a memória inteira. Ou seja, essa placa é muito lenta para a memória que ela tem. Um único jogo que eu consegui usar mais de 512 MB nessa placa de vídeo é GTA 4. Eu consegui usar 600 MB da placa de vídeo. E foi 600, ou seja, não precisava botar 1 GB. 512 tá bom, só que se o cara quiser jogar que nem eu jogo, que eu jogo a 20 frames, mas eu consigo usar 600 megas e numa qualidade gráfica razoável, eles podiam botar 768 megas, que ia ficar mais adequado para a placa. Só que não, os caras botam muita memória, bastante memória mesmo, para o cara bater o olho, ele não olha nada mais além, da memória. E a fabricante, obviamente, é a Point of View. Eu não gosto dessa fabricante. Depois que eu vi, quando eu olho uma fabricante que faz placa de vídeo com muita memória desproporcional à placa, eu já tenho ódio dessa fabricante. Eu não gosto de fabricantes que façam isso. Olá, eu sou o Pedro Lucas e eu fundei a 3GPL, que é uma empresa que veio de funcionários da 3GFX. A gente chegou à incrível conclusão que não precisa de GPU numa placa de vídeo. Essa placa de vídeo, ela tem 2 GB de memória RAM, mas ela não tem GPU. Acontece que quem processa não é a placa de vídeo, mas sim a placa-mãe. Claro que para funcionar você precisa de uma placa-mãe apta para a nossa nova tecnologia. A ECS foi a primeira empresa que decidiu cooperar com a gente. Eles fizeram a 3GPL V1 SMM, que é o nosso chipset. Essa memória pode parecer uma memória DDR2 colada com fita crepe numa memória SD-RAM DIMM. Só que ela não é só isso. Ela tem 2 GB. Temos 2 GB aqui nesta placa. Você encaixa ela no PCI Express da placa-mãe assim e está instalado. Então, e ele não precisa nem tirar a tampa da baia, pois a saída de vídeo fica na própria placa-mãe. Então, como podem ver, isso daqui é a nossa engenhosa solução. E é as tendências do mercado. A memória é tudo, GPU não importa. A verdade é que é muita perca de tempo tentar entender a placa de vídeo.
Então, ou seja, se você quer saber se uma placa de vídeo é boa ou é ruim, olha por Minkmax, porra. Não vai ficar se matando procurando, coloca, eu já tentei entender essa merda, não é tão fácil, varia muito, os drivers influenciam muito, se for pelos drivers, a NIV já vai sempre vencer, mas não é só os drivers, tem N fatores, se não é por uma tabela do clube do hardware, que você vai descobrir se uma placa de vídeo é boa ou não. Porém, o que importa mesmo é quantos FPS você vai conseguir nos jogos.